Olá, boa tarde, boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso estar novamente aqui fazendo essa live pela Faculdade Instead. Vamos dar um tempinho aí, as pessoas estão entrando. Quem que entrou aí? Oi, Thiago. O Thiago já entrou. Isabela, que coisa boa. Vamos dar um tempinho. A nossa convidada já entrou também. Daqui a pouquinho eu já vou chamá-la para a gente bater esse papo tão diferente, tão gostoso, que é falar sobre criatividade. E ninguém melhor do que Lara Scalise, a nossa querida coordenadora do curso de pós em arte e terapia. E no meio da nossa conversa hoje, ela vai contar novidades para vocês. Nós temos novidades aí e Lara vem com tudo. Lara vem sempre trazendo coisas boas, coisas maravilhosas para a nossa faculdade. E é um prazer enorme sempre ter Lara aqui conosco, principalmente numa live. A primeira que nós fizemos foi tão gostosa que depois a gente continua a live, eu e ela, depois do horário. Gente, é um prazer enorme. As alunas aí do curso de pedagogia estão entrando, coordenadora Leila também, o pessoal está entrando. Agora eu vou chamar a nossa querida Lara aqui, porque é sempre um prazer conversar com Lara Scalise. É sempre um prazer. Oi, Lara! Dani, Ai, como é bom te ver, como é bom conversar contigo, Lara. também, Dani, sempre um prazer muito grande. A nossa primeira live foi uma delícia e essa segunda não pode ser diferente, com certeza vai superar a primeira, porque é sempre muito bom conversar com você, Lara. É tão bom quando a gente traz pessoas do seu gabarito, tanto para trabalhar com a gente, como para conversar com as pessoas que estão aí na nossa comunidade externa. Que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada sempre pelo convite e mais uma vez pela abertura que a faculdade sempre dá para o meu trabalho, para as minhas ideias, para os meus processos criativos. Na verdade, também às vezes as Ah, coisas acontecem porque vocês propiciam terreno fértil para isso. sempre, sempre. Olha aí, a sua aluna de arte terapia está aqui, a Suzana mandando um oi, a Vera K tá mandando um oi pra gente. A Vera sempre foi na minha vida outra que sempre deixou terreno fértil para mim. Então é muito fácil trabalhar com pessoas que preparam o terreno e aí a gente só planta e aí colhe É, depois um monte de gente junto. é verdade, Lara, é tão gostoso. Eu falo que sozinho a gente vai rápido, mas se a gente estiver junto, a gente vai muito mais longe. E é Com isso que certeza. essa é a nossa proposta do Instead, né? Sempre juntos para irmos cada vez mais longe. Ó, meu irmão acabou de entrar aí também, acabei de ver. Oh, que maravilha! Cecília, da nossa secretaria também. A também, né? Ai, que gostoso. Boninha, Olha Paula, aí, todas. gente, quem tem Pedro Scalise numa live? Desculpa, né, Lara? Olha, ó, Nós estou aqui. temos. Olha ele, estou aqui. Ai, lindo. Muito, Pedro, muito Pedro, sou sua fã, Pedro. muito Depois a Lara te conta a história da lâmpada do Aladim, mas aí ela te conta porque é uma história complicada. Oi, Neca. Claudinha também. Oi, Gabriel. Gabriel também entrou, que saudade. Gabriel, tô te esperando. Tô de olho em você, Gabriel. Vamos começar a conversar? vamos. Mas antes queria falar Vamos. o seguinte, que eu acho que já começa a falar da criatividade, porque muito do processo criativo tem a ver também com as possibilidades que a gente vai montando no decorrer da vida e montando esse repertório em cima das possibilidades. O meu irmão é um das que me propiciou também facilitar esse meu mundo criativo, porque a gente inventava muita coisa quando criança. Vocês não têm ideia onde que a gente ia. A gente ia para todos os lugares possíveis e imagináveis. Então, tipo assim, muito dos meus processos criativos eu devo tanto ao meu irmão como à minha irmã, porque a gente embarcava nas fantasias.
todo final de semana era um show para a família. Ai, que legal, que bom. A minha prima de Piracicaba, que é professora, também entrou. Beijo, Rose, A minha minha prima irmã vai querida. entrar também, a Liliana. Eu acho que ela não ouviu que eu disse É. Ah tanto lá, ela mandou um beijinho para você aí, um coração. Pedro foram também raízes para que eu pudesse me envolver nesse processo criativo hoje de uma maneira profissional também, mas assim, foram irmãos que embarcavam também no processo imaginativo, de fantasia. Então, a gente, desde criança, a gente tem isso dentro de casa também. Um beijo para os Ai, meus irmãos. que gostoso que é isso. Lara, eu trato essa questão das habilidades do futuro de uma maneira, uma abordagem diferente, mas uma das coisas que eu sempre bato na tecla é a questão da inteligência criativa, que você chama de personalidade criativa. E eu sempre digo o seguinte para as pessoas com quem eu converso sobre isso. Hoje a gente ouve muito falar das habilidades socioemocionais, das habilidades que a gente precisa também se debruçar ao longo da formação das crianças, dos jovens e até mesmo dos adultos, até porque a gente está falando aí de um processo que a escola deixou de trabalhar porque se preocupou muito com o lado esquerdo do cérebro, se preocupou muito com a racionalidade técnica, se preocupou muito com... E isso é uma herança positivista que a gente tem muito grande. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Os adultos que estão aqui nos ouvindo vão perguntar assim, mas eu vivi a vida inteira assim. Como é que eu vou aprender criatividade? Criatividade a gente aprende. Como é que é, Lara? A gente aprende criatividade? Aprende, Dani. A gente tem que exercitar e aprender. São aprendizagens. A vida, o tempo todo nós estamos aprendendo a se colocar no mundo. O processo criativo nada mais vai ser do que formas de você saber se colocar nesse mundo também. E quando você não sabe, você tem que ir atrás de buscar. Eu lembro de uma palavra que você gostou muito da live passada, né? São ajustes criativos que nós temos que procurar na vida. Quando a gente vai procurando esses ajustes, isso nada mais é do que uma forma de aprender a lidar com as situações que nos impõem, entendeu? Então, a criatividade é algo de sala de aula, é algo de aprendizado mesmo. Eu gosto sempre de citar o Walt Disney. Ele dizia que criatividade se malha igual um músculo do corpo. E se a gente parar de malhar um músculo lá, o que acontece, gente? Cai tudo. Tudo se torna flácido de novo. Então, criatividade é algo que a gente malha, exercita, potencializa. Não é um dom divino. Umas pessoas podem ter facilidade maior e potencial maior para desenvolver essa criatividade, como eu comecei a falar agora no começo, né? Porque de repente Exato. tem fértil para isso, né? Tem possibilidade Uhum. de poder desenvolver. Então, é algo que a gente tem que trazer para a sala de aula e pensar que a gente tem outros tipos de inteligência a desenvolver no ser humano, né? Não só uma inteligência baseada na linguística, num raciocínio lógico-matemático, mas numa inteligência criativa, numa possibilidade da criação, o sujeito se tornar criador e criativo na sua própria reinvenção cotidiana da vida. Eu costumo sempre falar assim, criatividade nada mais é do que resolver problemas de uma forma que ninguém pensou ainda. Então, assim, criatividade para todas as profissões, né, Lara? Ou tem alguma exceção? Não, para todos. Todos nós precisamos buscar o potencial criativo para, como você falou, para sair de determinados problemas e conflitos. É muito importante a gente entender também, teoricamente, a ideia da criatividade, porque a criatividade a gente estuda. Então, não é também assim, vem como uma luz divina ou como uma lâmpada que se atende. A gente estuda a criatividade. Eu costumo dizer que eu dato os meus processos de estudo com criatividade desde 2003, quando eu comecei já lá na psicologia, com a Vera, que está aqui, a estudar a criatividade, quando ela abre caminho para que dentro do curso de psicologia a gente abra um laboratório de sensibilização e criatividade,
para colocar esses alunos no experimento de si, sobre aquilo que ele pode potencializar para que realmente seja um sujeito ativo no mundo, entendeu? E dessa forma, só com os processos criativos. Ai, que bacana. Inclusive, uma aluna acabou de entrar aqui de pedagogia e eu me lembrei muito hoje, Lara. Eu falo, o que que é a criatividade em cada profissão? Ela já tem uma escola junto com a mãe e saiu uma reportagem de algumas escolas que não quiseram jogar fora a oportunidade da festa junina. E eles fizeram na escola dessa aluna da Marcela, que está aqui. Um beijo, Marcela. E aí me emocionou demais, Lara, porque a preocupação da escola era justamente matar a saudade. Então, na verdade, a festa junina foi um pretexto, e foi uma festa junina drive-thru. Então, os pais iam fantasiados, as crianças também, todos de máscara. E ela me contando da emoção dos professores na hora que viram as crianças, da emoção das crianças quando viram os professores. Então, assim, de uma forma criativa, alegre, mobilizou toda a vizinhança. Diz que os vizinhos da frente da escola choraram de emoção quando viram a ação. E eu falo, gente, isso é acolhimento, isso é criatividade, é trazer para perto mesmo tendo que ficar longe. E as crianças receberam os presentes dentro do carro. Então, assim, criatividade em qualquer e toda profissão, Lara. Um advogado, porque a gente acha assim que o pessoal que trabalha com criatividade... obviamente quem tem mais facilidade teve mais contato e oportunidade, mas nós aqui que já somos adultos e não tivemos, a gente tem como resgatar isso. Com certeza. Não existe idade para que a gente aprenda, deixe de aprender nada na vida. E a gente faz o convite todo o tempo para que todo mundo possa se experimentar nesses processos, né? E não é da infância, a criatividade não é algo que a gente tem que deixar como um momento da infância. Como psicóloga, às vezes eu vejo muitos adultos, diante de problemas de ordem emocionais, não conseguindo perceber saídas. Né? Por quê? Porque, de repente, também ele não percebe possibilidades em pequenos ajustes do cotidiano na vida dele. E esses pequenos ajustes da vida cotidiana são processos criativos que vai abrindo caminho para resolver problemas mais complexos, né? Aí a gente tem que pensar isso. Às vezes, a criatividade vai nos ajudar a resolver problemas mais complexos e de uma maneira com processos mais simples. Até para tudo na vida, né, Lara? Para as questões emocionais, as pessoas estão falando, nossa, me emocionei. Simone, eu também me emocionei muito. Hoje eu mandei um WhatsApp para a aluna falando, isso é criatividade. E ela falou, professora, foi um momento lindo. De longe as crianças acenavam. Então, assim, a gente olha para isso, Lara, e a gente vê que é possível em todas as profissões, porque o mercado hoje, o mundo do trabalho, pede um profissional. Esse dia eu estava conversando com um empresário, ele falou, Dani, a gente precisa de pessoas que nos deem soluções e não nos tragam um problema. E as pessoas só conseguem achar diferentes soluções quando elas exercitam a criatividade. Com certeza. Eu estudo, como eu falei, criatividade de uma forma mais acadêmica desde 2003. E Fernando Gonzalez Rey e a professora Albertina Martinez, eles falam que criatividade é sinônimo de saúde mental. Quando a gente Olha que legal. Recursos próprios internos para ajustes criativos, isso faz com que a pessoa desenvolva a possibilidade de uma boa saúde mental. Recentemente eu ouvi uma outra colocação de uma arte-terapeuta, referência dentro da arte-terapia, numa live, a professora Selma Ciornai, falando também de uma outra forma de compreender a criatividade. E ouçam essa, gente, porque eu achei fabuloso quando ela colocou isso. Eu falei, agora isso também já faz parte do meu repertório também, eu quero replicar isso. Estou tendo a oportunidade de replicar neste momento. Criatividade é a possibilidade também da gente criar e desenvolver a criatividade, é a possibilidade da gente criar imunidade psicológica. Essa eu também vou guardar, Lara. Anota para você ver isso. Quando a gente cria, a gente está se defendendo do mundo diante da possibilidade de ter um repertório e recursos próprios criativos.
Ela falou uma coisa também muito interessante, porque a resiliência nada mais é do que você atender, resolver e superar problemas que acontecem. A imunidade psicológica vai nos ajudar a tentar resolver problemas que virão sem nem mesmo saber o que virá. Mas eu tenho recursos próprios para isso. Quando eu me afino e quando eu desenvolvo dentro de mim recursos próprios para lidar com as situações adversas da vida. E isso só acontece se a gente afinar uma faceta do ser humano, que é a faceta da criatividade. A criatividade faz parte do ser humano. E a gente tem que saber desenvolver isso. Eu estava falando hoje com uma pós-graduanda do meu curso, e agora me relembrei também novamente, que é difícil, porque em muitos momentos, às vezes as pessoas me chamam para dar palestras, para falar, principalmente na área da saúde, sobre a importância de um trabalho humanizado. Aí eu falo, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Precisar de falar de humanização para o homem? Né? Já não teria que ser essa característica dele? Ser uma pessoa humana e de entender os seus processos e facilitar esse processo de humanização? Não, mas a gente precisa ainda chegar e falar sobre a humanização para o homem. A criatividade também deveria ser algo inato do ser humano, mas de alguma forma se perde isso por questões que se envolve mais que é da infância, não é do mundo adulto, até porque quando a gente fala de criatividade, a gente fala de imaginação criativa e de fantasia. E o adulto acha que isso é coisa de criança. Fantasia é coisa infantil. Eu tenho que só pensar sobre a realidade. Eu tenho que só pensar naquilo que é real. Eu só tenho que agir sobre o que é possível dentro de um contexto real do que eu estou vendo. Não. A gente tem que partir para o que está além das nossas imaginações, porque esse processo interno nos vai dar a possibilidade de resolver depois o real. Então, tipo assim, às vezes quando a gente pede para um adulto fazer algum exercício e que envolve uma fantasia, muitos, às vezes, têm resistência, muitos rejeitam, porque acham que isso é coisa de criança. Acha que tem que resolver o problema com uma outra seriedade, com outro tipo de envolvimento, e rejeita esse mundo da fantasia e da imaginação criativa. E aí não tem como eu, como arte-terapeuta, ir trabalhando criatividade, não falar que a importância da gente desenvolver, a partir dos recursos artísticos, a partir das técnicas voltadas para a arte, a possibilidade da gente criar imaginação e essa imaginação criativa para que isso possa se tornar um benefício para o sujeito em qualquer área de desenvolvimento e profissão. Eu estou vendo aqui também muitas pessoas entrando, estou vendo minhas colegas lá de São Paulo, arteterapeutas, da minha associação de arte-terapia. Legal. Da qual o nosso curso também faz parte, nós estamos junto com essa associação, desenvolvendo o nosso curso de arte-terapia aqui em Campo Grande, que está sendo para mim um prazer muito grande desenvolver esse trabalho. E aí os meus alunos que estão aí podem estar falando a respeito disso. O tempo todo, a proposta de se trabalhar. Eu posso pegar a sua opinião, Dani, e essa opinião eu posso replicar essa opinião. Mas a sua sensação eu não consigo sentir. Nunca. Exatamente. A sensação é de cada um. Então, tipo assim, como a gente tem que trabalhar os nossos processos de sentir, de sensação. E isso é muito importante para essa faceta do ser humano. E a criatividade é uma que deveria ser algo que não se deveria se perder. E por alguma forma se perde desse processo da vida, da passagem da infância para a vida adulta. Muitas vezes rejeitam isso como uma forma de achar que é coisas de criança, que é brincadeira. É verdade, Lara. E assim, o quanto a nossa sociedade, ela prima pelo que é racional e tudo aquilo que indica da emoção, da sensação, pode significar uma fraqueza, o que não é verdade. Muito pelo contrário, né? As pessoas, e assim, com relação a essa perda da criatividade, né? Eu falo que quando você olha bebês no berçário, bebês de 1 ano na educação infantil, e você observa essa criança,
quanto de criatividade está dentro dela e que ao longo, aí como eu sou pedagoga, e nós, né, Lara, nós podemos falar, infelizmente, essa frase ficou muito marcada para mim num vídeo que eu assisti, a escola mata a criatividade. Em detrimento de uma pseudo-racionalidade, de ter que atender a uma demanda que nem sequer existe essa demanda. Não é assim, Lara? Até porque a criatividade pressupõe trabalhar um sujeito que sempre está procurando o novo, que sempre está procurando olhar de uma outra forma, a partir de um outro ângulo, de assumir posições diferentes, de aceitar os contrários. Então, isso às vezes dá trabalho para a escola. Porque a escola vai ter que articular muitos pensamentos e muitas ideias ao mesmo tempo. Então, a gente ouve relatos, às vezes, tristes, porque a escola não tem favorecido isso, porque vai exigir do professor, da própria escola, um investimento energético diferente. Claro. E esse investimento, algumas escolas e professores não apoiam. Então, eles preferem as crianças repetindo no processo adaptativo, de repetição, de acomodação, e não de produção das ideias. Não, eles não valorizam a possibilidade da criança poder mudar de ideia. Isso. A gente tem que poder mudar de ideia, a gente tem que valorizar essas possibilidades. Eu estou pensando hoje desse jeito, mas amanhã eu já sou diferente, eu posso pensar de um outro jeito. Quando eu penso de um outro jeito no dia seguinte, eu estou abrindo outros caminhos para futuramente poder seguir, né? Se eu só penso de uma forma, eu sempre vou ter aquele caminho, sempre. Mas se eu vou abrindo caminhos, na hora dos problemas, eu falo assim, não, esse não é tão interessante neste momento. Talvez este é interessante agora. Então, e amanhã, talvez, o outro caminho volta a ser mais interessante do que aquele que eu tomei no dia anterior. Então, quando a gente favorece para a possibilidade de novos olhares, de novas formas de ver o problema, de se tornar a criança uma criança observadora, no enfrentamento desse desconhecido, né? Eu gosto muito de uma fala do Rubem Alves, que ele fala que o professor, na verdade, o professor não tinha que ensinar nada, ele fala. O professor, ele tinha que causar espanto. É demais, ele era demais, né, Lara? Mundo. E nessa coisa de espantar-se, buscar aquilo que ele precisa para a sua vida. Então, os professores, muitos não estão dentro de sala de aula, e aí já estão na infância, sendo professores de uma repetição de um conteúdo, de um conhecimento formal, e não estão ajudando as crianças a pensar de formas diferentes, espantando essas crianças para um novo olhar. E quando a gente faz isso, Dani, quando a gente favorece isso, a gente está dando uma organização interna. É uma organização interior que a pessoa procura. E nessa organização interior, essa procura, a gente cria dentro da gente muitas possibilidades de ação futura. Por isso que é uma questão de imunidade psicológica. Porque é algo que eu vou poder reagir diante de um novo que eu nem sei que novo é esse. E aí Exato. Eu tenho percursos, eu tenho recursos, eu tenho organizações possíveis de uma maneira interna. E aí que eu falo da sensação. Eu preciso disso, eu preciso vivenciar isso enquanto sensação. Porque não adianta eu falar enquanto uma opinião para você que você precisa ser criativa. Eu preciso que você exercite isso. É um exercício. Experimente isso. Exatamente. É um exercício diário. Eu falo que quantos professores a gente vê que se o estudante traz uma resposta errada numa avaliação, ele não pensa nem na possibilidade daquilo estar certo, porque aquilo não está respondido conforme ele pediu. Quer dizer, é um padrão. E aí a gente vê esses jovens. Eu falo assim, gente, escolas que trabalham mais a criatividade, hoje tem crianças na pandemia que estão em casa, e que a gente conhece escolas que trabalham com criatividade, que elas estão muito tranquilas nesse processo de ajuste emocional. E, em contrapartida, a gente vê uma geração de adultos adoecendo mais ainda nesse processo de isolamento. Sim.
Uhum. Porque não consegue, aí a gente não consegue nem ter dimensão, e é por isso que essa live é tão importante, Lara, do quanto o exercício dessa criatividade nos traz possibilidades de ampliar o nosso repertório, de estratégias de resolução de problemas. Tá, mas aqui não dá para ir, mas ali dá. E quando eu não consigo olhar para isso, eu nem enxergo esse caminho, eu fico olhando só para cá. Você agora fez um movimento que eu me lembrei muito de uma criança que eu atendi alguns anos atrás e que eu solicitei para ele um desafio na atividade. E ele repetia o mesmo movimento várias vezes. E eu assistindo, né, observando, chegou uma hora eu falei assim para ele: eu percebi que você está fazendo o mesmo movimento várias vezes. Por que você está tomando o mesmo caminho várias vezes, uma vez que você já confirmou que esse caminho não vai te trazer a solução para o problema? Na mesma hora, ele fez um outro ajuste e resolveu. Aí eu falei assim: o que você precisou para que neste momento, então, resolver esse problema? Ele falou com toda a simplicidade de uma criança e a simplicidade do processo criativo. Ele falou assim: eu olhei para o outro lado. É isso. Ai, que lindo! Às vezes as coisas estão do nosso lado, mas eu só estou olhando para um lado mesmo. Então a gente tem que convidar a pessoa, enquanto exercício, de se movimentar para o outro lado. E perceber que tem um outro lado para ser observado. Então, quando a gente fala de personalidade criativa, eu vou lá no começo, que você me perguntou. Vai lá, isso. O que é a personalidade? São as características que a gente tem, certo? E quais são as características do ser humano? Né? Eu já falei da humanização, e que triste a gente precisar falar de humanização para o homem, né? Mas a criatividade também é um aspecto que deveria ser da personalidade do ser humano, de qualquer ser humano. Mas eu costumo dizer que criatividade é uma questão de grau. É como cada um se experimenta nessa possibilidade. Tem algumas pessoas que já estão num processo criativo mais desenvolvido, porque já se experimentaram muito mais. Eu inicio a live, muitas pessoas não estavam aqui, dizendo e agradecendo meus irmãos que estão aqui, porque eu reconheço a possibilidade do terreno fértil, que é minha família, e que os meus irmãos embarcavam junto comigo nas fantasias, nas brincadeiras, na imaginação. Isso tudo é algo a ser desenvolvido. Mas aí você não me fez a pergunta, mas eu já te faço uma pergunta para você me fazer. Olha só. Ai, que delícia. Vamos lá. E aquelas pessoas que não tiveram isso, né? A gente aprende. E se não teve esse caminho? Teve esse caminho, né? O que acontece? Aí eu venho com Guimarães Rosa, que eu acho lindo quando Guimarães Rosa diz que nós não somos, nós estamos. Se nós estamos, tudo é possível para este momento. Então, basta a pessoa ter o desejo de realmente incorporar para a sua personalidade o aspecto criativo, que deveria ser algo inerente do ser humano. Mas a gente... muitas pessoas, no decorrer dessa história, da educação formal, às vezes fez com que isso morresse e fizesse com que isso fosse, de uma certa forma, rejeitada como coisas de criança e não como um adulto, né? Não como uma pessoa séria, como uma pessoa que não vai agora pegar um objeto e tentar desenhar de uma forma diferente, ou imaginar uma história que não tem nenhum tipo de nexo ou de contexto com a realidade. A ideia mesmo é essa, exercitar a partir do fantástico, do que é surpreendente, do que é espantoso, como o Rubens Alves fala. Então, tipo assim, é um convite para que todos pensem que sempre há momento da gente poder trabalhar e desenvolver dentro da gente uma personalidade criativa, sempre na ideia de malhar e desenvolver cada vez mais esse potencial criativo e não parar nunca. Se parar, o músculo murcha, cai. Exatamente. Não existe limite para isso, não existe momento para isso. Existe um exercício cotidiano, diário. Perfeito, Lara. E, obviamente, você, além de coordenadora do nosso curso de pós-graduação de arte terapia, está lançando um curso especialíssimo sobre criatividade fora da caixa.
Conta pra gente, carga horária, quando vai ser? Eu sei que tem coisa prática aí no meio. Lara, me conta tudo. Então, quando a gente estava conversando na faculdade, né? Lara, vamos propor alguma coisa para esse momento, né? Vamos também fazer um exercício online. Aí eu falei, vamos falar sobre criatividade. Aí logo vocês já me apoiaram nisso. Aí naquela frase, né, de pensar fora da caixa, né? Ou seja, o que significa pensar fora da caixa? É sair desse quadrado, é sair desse cotidiano, é poder desenvolver possibilidades diferentes do que simplesmente aquilo que a gente se envolve naquele espaço limitado, né? Então vamos usar um trocadilho nisso aí, vamos colocar criatividade fora da caixa. Vamos tirar essa criatividade para fora e colocar no mundo e ver como também esse exercício volta para a gente e como que isso faz a gente se tornar uma pessoa mais afinada com esse mundo criativo. Aí vocês logo de cara me apoiaram nessa proposta. E eu já vi aqui que tem gente que se inscreveu no curso aqui. A Elaine, Tem. já vi várias pessoas que se inscreveram no curso. E aí, então, é um curso teórico-prático. Porque, como eu disse, criatividade é algo que a gente estuda de uma forma teórica. Então, eu vou trazer esses estudos, de onde veio, quem são os principais pensadores sobre esse processo criativo, quais são os elementos essenciais para a gente desenvolver criatividade dentro da gente, quais são as barreiras que nos colocam diante do processo de não se tornar uma pessoa cada vez mais criativa. São questões teóricas que são importantes para a gente também dominar essa prática. Ao mesmo tempo, a ideia é exercício, é se exercitar. Então, durante o curso, nós vamos ter também nas aulas que vão acontecer pelo Zoom, a gente vai ter alguns exercícios, mas eu vou mandar 2 exercícios semanais para que as pessoas possam exercitar esse movimento de se experimentar na criatividade. E alguns eu tenho certeza, porque eu já... Olha lá, o Retalhos de Chita é a Elaine, ela está dizendo que se inscreveu, ela mesma. Ela Que já bom! E eu vou mandar esses exercícios, porque dentro desses exercícios, a pessoa vai perceber, gente, eu pensava que eu era uma pessoa que tinha uma imaginação boa, mas diante desse exercício, eu estou percebendo que eu não estou conseguindo criar nada, não estou conseguindo imaginar fora do senso comum. Então, qual é a ideia? Novos exercícios para percepção, novos exercícios para percepção, novos exercícios para saber lidar com erro, novos exercícios para criar planejamentos estratégicos. Ou seja, a partir dessas ideias de se observar, de se auto-observar, né? A gente vai percebendo aquilo que a gente pode trabalhar um pouco mais. E aí sim se tornar um sujeito com uma personalidade criativa e que possa usar essa personalidade para benefício de si e também benefício da sua coletividade e poder produzir para o mundo, né? A questão das tecnologias, elas são importantes desde a época pré-histórica, porque o homem criou a tecnologia do fogo, criou a tecnologia da roda, né? Isso eram tecnologias daquela época. É que a gente pensa que esse processo tecnológico é esse do computador, da internet. Não, não é. Tudo aquilo que o homem cria é um processo, é uma tecnologia. E ele usa para o seu benefício. Então, a gente tem que pensar que o homem, por si só, desde que é homem, ele é um sujeito criativo e criador. E a gente sempre tem que aprender a desenvolver isso cada vez mais nas nossas práticas profissionais e pessoais. Exige esforço, Dani, para eu me relacionar com o outro, seja ele qualquer pessoa que seja, no campo das relações emocionais, exige esforço para me relacionar. Exige. Até Exatamente. aquele bebê que acabou de nascer, que parece que seria o mais natural possível, uma relação entre mãe e filho, a mãe tem que se esforçar muito para conhecer essa criança e essa criança tem que exercitar muito para conhecer esse mundo que é diferente. E isso envolve uma energia, envolve um gasto de energia para a pessoa, um ajuste para ela se colocar no mundo. Isso é o potencial criativo que a gente tem que desenvolver cada vez mais. Então, tipo assim, as relações emocionais de amizade,
as conjugais, os familiares, não se dão naturalmente, se dão a partir do investimento, de um esforço energético, e que isso vai exigir muitos ajustes criativos. Que bacana, Lara. E vai ser no Zoom, né? Respeitando aí o isolamento social. São 5 encontros de 2 horas, são 5 semanas, de 10 horas no total, teórico e prático no Zoom, e 10 horas que as pessoas vão ter que se colocar numa disposição de em torno de 2 horas semanais para os exercícios que eu vou estar mandando no decorrer dessas 5 semanas e se experimentando. E depois vindo trazer os relatos de como foi, do que pôde aprender no convite que eu fiz para aquele menino, né? Perceba seu movimento. Por que você está numa repetição e você está percebendo que isso você não está tendo a solução para esse problema? O que você precisa? Precisa olhar para o outro lado. Quando eu olho, eu vejo que existe outro caminho. E às vezes esse é o caminho que eu tenho que tomar. Lara, e público? Qualquer pessoa, como é que funciona? Tem que ter graduação, não tem que ter graduação? Qual é o público desse curso? Neste curso especificamente, a gente pediu que as pessoas tivessem 3º grau, independente de qualquer área, né? Para que a gente pudesse também ter uma discussão a partir já de algumas práticas que as pessoas já se envolveram. Então, a ideia é que a pessoa tenha 3º grau ou esteja cursando o 3º grau. Tá bom? Mas independente de qualquer área, porque eu vou fazer um trabalho a partir dessa pessoa. O que Antônio Novoa falava, né, educador português, que a gente tem que ir pelo viés da pessoa daquele que a gente profissionaliza. Não, a gente não vai ir pela profissão, a gente forma pela pessoa do profissional. Então, se a gente tem essa concepção e eu adoto essa concepção como educadora, eu quero trabalhar dentro deste curso, basicamente, independente da área de atuação de cada um, a pessoa que vai estar replicando e aplicando as suas potencialidades criativas, seja em qual área ela estiver. Entendeu? Ótimo. Temos aí alguém de Portugal, conversando com a gente, Lara. Queria muito participar, mas termina tão tarde em Portugal. Então, é a Marta, isso mesmo. É a Marta. Ela termina 1h30 lá. Mas tem a Sandra, acabei de ver a Sandra aí, a Sandra é dos Estados Unidos. E o fuso horário lá dela com o nosso é um fuso horário igual. Mas a Marta é verdade, ela me mandou uma mensagem dizendo que termina muito tarde. Lá no fuso horário. O pessoal está perguntando como se inscrever. O Kelson está assistindo a nossa live. É o nosso gerente comercial. Kelson, coloca aí o nosso WhatsApp. Essas pessoas, obviamente, também podem procurar a secretaria da instituição, mandar um direct para a gente, aqui mesmo no Instagram, que nós manda no direct o seu telefone, o seu nome, que a gente entre em contato. Tem estudantes perguntando. Então, olha só, quem está fazendo graduação ou já terminou, de qualquer área, não tem área aqui ou área ali, qualquer área. Você pode se inscrever, vai ser, eu não tenho dúvidas de que vai ser lindo. Lara, se não bater com a minha aula, eu vou fazer esse curso. Eu estarei com você também. Vamos. Quando a gente está em grupo, existe uma outra coisa muito importante no grupo, porque o que a gente percebe do que o outro faz e compartilha em grupo, aquilo também me toca muitas vezes e fala de mim. Às vezes eu não consigo com palavras dizer o que eu estou sentindo, mas quando eu ouço o sentimento de uma outra pessoa e que é muito parecido com o que eu sinto, às vezes aquilo também é meu. E às vezes eu me reconheço não em mim, eu me reconheço no outro. No outro, na projeção do outro, né, Lara? Então, como esse trabalho em grupo pode ser interessante também, porque quando a pessoa vai mostrar as estratégias que ela utilizou para a resolução de um problema, muitas vezes a pessoa pode falar, poxa, eu poderia ter usado dessa forma também e não vi desse jeito. Né? Isso também me toca dessa forma. Né? Isso me afeta dessa forma. Ou seja, assim como a palavra sensibilidade nada mais é a atenção aos detalhes e aquilo que me afeta, aquilo que me toca, esse curso é um curso para a gente trabalhar as nossas sensibilidades diante
das possibilidades que a gente tem de agir sobre o mundo, no enfrentamento dos problemas, nas resoluções mais adequadas para o momento, nos ajustamentos criativos, nas propostas de novas respostas de intervenção, né? De buscar assumir diferentes opiniões, diferentes posições na vida, né? E, de repente, a gente poder não se tornar um sujeito adaptativo, que só reproduz, mas aquele que produz para si, e produz para a sociedade, e produz para o outro. E isso faz com que a gente possa realmente, como eu falei desde o começo, mostrar que isso é uma habilidade humana. A criatividade tem que ser uma habilidade humana. E tá só dormindo dentro de nós, né, Lara? Dá para acordar. Sim, com certeza. Ô, Lara, inclusive tem uma frase que me incomoda muito. As pessoas falam assim, quem vai ter sucesso na vida nesse século XXI é quem melhor se adapta às mudanças. Eu tenho um pouco de medo da palavra adaptação. Eu falo que não é só se adaptar ao que mudou, mas é lidar com aquilo que mudou e encontrar caminhos nessa mudança. Porque senão você vai estagnar de novo. Você vai voltar para o quadradinho. O que é adaptar alguma coisa em algum lugar? É colocar ele exatamente naquele formatinho, no formato da gaveta, dentro da caixa. E a nossa proposta, porque é sair da caixa, é criatividade fora da caixa. Vamos usar essa possibilidade de se exercitar como uma reflexão, como um espelho, para se perceber diante disso. As pessoas, às vezes, não estão prontas para se perceberem diante desses processos, porque muitas vezes, Dani, não foram convidadas para isso. Exato. Não foram convidadas para se observar. Exatamente. Como eu falo no meu trabalho com arte-terapia, dentro da minha prática clínica, eu sempre digo para os pais, com as crianças, eu convido as crianças a pensar em coisas que elas vão utilizar no futuro, na sua vida adulta. É um convite que muitas vezes não foi feito para a criança, não foi feito para o adulto. Então, esse curso nada mais é do que um convite para sensações, para sensibilidade, para se experimentar, para se observar, para poder perceber como a pessoa está diante da sua organização interna, do novo, se ela tem essa disponibilidade, se não tem, como ela pode buscar caminhos para essa disponibilidade interna. E é um curso que eu acho que eu vou me emocionar muito. Mas como eu gosto de fortes emoções, eu estou adorando esse caminho. Eu tenho que participar, Lara. Eu vou ter que dar um jeito, hein? Fala pro Fernando e pra Neca te colocar em nessa aula. Eu vou falar. Eles não mandam isso aí, não. Eles mandam isso, mandam eles resolver. Eles são maravilhosos. E assim, e tudo que nos faz crescer. Aliás, é um casal assim que eu tenho um amor e um carinho imenso. Tudo que nos faz crescer, eles dizem pra gente, faça, vai. São grandes incentivadores. Lara, então, sim. Eu quero dizer para você que te ouvir é motivo de muita emoção para mim. Você fala de se emocionar, mas o que você fala sempre me toca muito profundamente. E eu quero dizer para você que hoje não foi diferente. Você novamente, eu falo que você tem a sensibilidade e a capacidade de tocar a nossa alma. E eu quero te dizer isso publicamente, o quanto eu me emociono e o quanto eu me sinto tocada com a sua fala. Eu desejo o maior sucesso do mundo para esse curso. E com certeza estarei lá, porque eu quero me emocionar junto com você. Obrigada, viu? Quando você fala isso, eu me lembro de um psicanalista chamado Jung, que ele fala que não importa, as teorias, as técnicas, elas não adiantam. Se a gente não for uma alma humana, ao lidar com uma alma humana, a gente tem que ser uma alma humana. Então, é essa proposta. Eu toco porque eu pretendo, com a minha alma também, com tudo aquilo que é do meu desejo, da minha vontade, da importância que eu dou para que a gente faça esse desenvolvimento emocional
e da pessoa, para isso eu preciso tocar o outro dessa forma, né? Então, esse é um convite que eu faço para todos, para que possam estar se experimentando, para que possam vir para esse exercício, para que possam caminhar durante essas 5 semanas e se perceber nesse processo diferente. Vai ter muita coisa diferente, viu? Ai, que delícia! Muita coisa fora da caixa. Ai, que delícia, Lara. Olha, um beijo enorme no seu coração. Essa frase eu uso muito com as meninas da pedagogia, eu uso muito nas minhas falas, né? Quando você domine todas as técnicas, toda a ciência, se gradue, se pós-gradue, mestre, doutorado, mestrado, doutorado, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É o respeito, é o acolhimento pelo que a gente é. E eu acho que nós vamos sim conseguir avançar muito na educação desse país quando a gente olhar esse ser humano na sua inteireza. E a inteireza, ela traz consigo a questão das emoções, a questão do sentir, das sensações, do afeto e da racionalidade também. E a gente não imagina o quanto toda a inteligência emocional pode contribuir com essa racionalidade técnica que a gente tanto busca, acha que tem uma demanda enorme, e quando a gente vai ver de tudo que a gente precisa é de criatividade. Com certeza, Dani. Fica aqui, então, a possibilidade de todos estarem com a gente nessa caminhada. Vai ser um prazer, quem quiser embarcar nessa proposta. E é isso, um grande beijo, obrigada por todos que estavam aqui. Eu sou doida para ouvir o que as pessoas estão falando. Eu também, passa rápido, gente. A Dioneia é uma linda, todas as lives a Dioneia está. A Dioneia sempre está, sempre participa também, Dioneia. É tanta gente que a gente quer falar, né? Quanto tempo a gente tem, Dani? Quanto tempo a gente tem? Tá acabando. Porque, ó, eu tô vendo aqui, vou mexer aqui rapidinho, ó. A Mexe. também está no curso, também é nossa aluna da pós-graduação. Ó, a Selene do Rio de Janeiro, disse Ai, que legal. por estar participando. Ó, a Sandra lá dos Estados Unidos, está aqui. A gente está tendo participação internacional. Portugal, Estados Unidos. Olha, Lara! Ó, pra você ver. A Márcia, minha colega da ATESP, está aqui também. A Claudinha, como sempre, apoiando. Professor Taveira. Professor Taveira, vem para o curso também. Fala para a Neca e para o Fernando dispensar todo mundo aí desse dia para que vocês possam fazer. Verdade, vamos fazer um grupo aí do stand. Vamos. Vamos fazer. A Ana Cláudia está aqui, o Kelso. Kelso, manda ver nas matrículas. Isso aí, Kelson. A gente está aqui, ó. Estou vendo aqui as pessoas que dão, a Cristina, nosso curso, a Dioneia, a Tereza. Olha só, a Cris também lá da ATESP. São pessoas lindas que fazem trabalho. Selene, a Selene está perguntando se a live fica. Fica, Selene. Depois vocês conseguem assistir também. Consegue. Falando aqui também, né? Olha só. Quando que começa o curso, Lara? Qual é a data de início? Já semana que vem. Dia 29, semana que vem. 23. Semana que vem. Falei certo, gente? Falei certo. Dia 23, terça-feira. Terça-feira que vem. Então, aqui tem a Lé Carvalho, Kelson. Quer saber como se inscrever? Já procura ela para poder. Exatamente, pelo amor de Deus. Aí, Kelson. A Ana Lúcia. Olha só, Jorge Freitas também está perguntando aonde informações do curso. Gente, liga para a faculdade. Lá na faculdade... O Kelson colocou aí. Põe de novo, Kelson, nosso WhatsApp. Nós vamos. Olha aqui a Ana Carolina, Carol, minha amiga, que fizemos muitos trabalhos juntas, né, Carol? A Ju. Me dá um tempinho que eu quero ver todo mundo, que depois some a Marise, que eu quero ver as pessoas que participam. É um perigo a gente falar nome, Lara, se a gente esquece de alguém, a pessoa fica chateada. Não, mas tá. eu tô tentando vir aqui. A Vera, desde o começo. A Verinha tá aí. Eu tô tentando. A Miriam. São pessoas que me acompanham também, sempre. Obrigada, gente. Eu tô vendo aqui, tô tentando
A Cristiane, olha só, a Cristiane, irmã do Fernando, está aqui nos apoiando também. Ai, que delícia, gente. É tão gostoso, né? Obrigada. A gente fica todo faceiro quando junta assim na internet, né, Lara? Eu acho que a gente está tão isolada que quando a gente junta todo mundo, a gente fica toda faceira, que a gente está vendo as pessoas e está conversando e tá. Minha amiga Márcia está aqui. A Sandra também, minha amiga. Sandra Padilha. Ó, todo mundo, estou vendo aqui. Muito obrigada a participação de todos. Daqueles que eu não consegui ver aqui o nome, não fiquem chateados, mas todos estão aqui no meu coração. E semana que vem, quem quiser participar, é só... Claudinha! Eu tô morrendo de saudade do abraço dessa Claudinha, gente. Ela tá me fazendo muita falta. Ó, a Lúcia Serra. Ó, o Paulo Vitor está aqui, um incentivador também Paulo Vitor, verdade. Bianca tá aí também. Olha, gente, que delícia. Nossa, não tá dando mais para puxar. Não tá dando mais pra Viu? Eu me perco inteirinha. E aí começa a subir, eu começo a baixar, eu começo a subir. A Ordália também. Ordália, tá aí, professora Ordália. Aí termino as lives super frustrada, que eu quero ver as pessoas e depois eu não consigo ver. Então eu falei, hoje eu vou olhar. A gente tem um tempinho, eu vou olhar antes da gente cair. Que delícia, né? Lara, eu quero fazer, quando a gente não tiver live aqui pelo Instead, a gente pode fazer uma live pelo WhatsApp. O que você acha? Com certeza, Dani, vamos sim. Para eu te ver. É sempre muito bom falar contigo, viu? Obrigada. E vai ser um sucesso. Com certeza. Acredito que vai ser um sucesso para todos. Acredito que todos que estiverem participando vão gostar. A gente está se esforçando muito para isso. Para ser inusitado, para ser diferente, para ser inovador, para mexer aí com as pessoas e se perceberem processos que elas nunca se imaginaram se perceber. Esse vai ser o meu convite. Esse vai ser a minha proposta. Vou fazer Ai, que delícia. Isso. Lara, obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Um beijo no teu coração, Lara. Nesse teu coração lindo. No coração da sua família, dos seus irmãos que estavam aqui. Um beijo para todo mundo. Muito sucesso. Se puder, fique em casa. Se não puder, usem máscara. Né, Larinha? Com certeza. Beijo. Um beijo, um beijo. Obrigada, Larinha.